pastor Rafael, para nos abençoar. Eu quero que você aplauda bem forte o nome do Senhor pela vida desse pastor que é tão querido nosso. Pastor Rafael, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Paz seja convosco. Quantos estão felizes nesta tarde? Este é um dia que Deus nos preparou para que juntos possamos adorá-lo no nome de Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler os versículos 25 e 26. Eu quero convidá-los a se colocar de pé para nós fazermos a leitura da palavra nesta tarde da bênção. Também a todos os nossos irmãos que estão online, que Deus te abençoe. A bênção do altar te alcança neste momento. Fica firme aí, pois Deus tem uma palavra profética para a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos 25 e 26 diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor nós rendemos a Ti. Obrigado, Pai, por esta tarde e por este momento que nós Te louvamos. Estamos diante da Tua palavra. Ela é viva, poderosa, é ela que penetra sobre juntas, medulas, ó Pai, e nós Te pedimos que venha nos ensinar, que venha nos direcionar, segundo o Teu propósito para os nossos corações, no santo nome de Jesus. Todos que creem digam amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós encontramos o apóstolo Paulo, o apóstolo que Deus levantou para ir para os gentios, para ir para aqueles que não eram judeus, na sua segunda viagem missionária. Paulo está nessa passagem juntamente com Silas. No final do capítulo, Paulo vai conhecer o jovem chamado Timóteo e também vai começar a levá-lo para as viagens missionárias. E nesse capítulo 16, Paulo e Silas chegam até Filipos. Sabe a carta aos Filipenses? É desta igreja de Filipos. Aqui foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo implantou na Europa. E eles, chegando ali naquele lugar, coração aberto, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, começaram a anunciar a palavra, começaram a orar, a pregar o Evangelho, a anunciar a Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando nós olhamos, voltando a alguns versículos, nós vemos o versículo 16, olha o que Paulo está dizendo. E aconteceu que, indo nós à oração, eles estavam indo ao quê, meus irmãos? Eles estavam saindo à oração. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. E esta, versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus
Altíssimo. Então notem que eles estavam indo para o momento da oração. Para aqueles que já eram os novos convertidos de Filipos, já iam se reunir para buscar a presença do Senhor. E de repente veio esta jovem, uma moça, que tinha um espírito de adivinhação. E ela usava esse espírito de adivinhação para dar lucro aos seus senhores. Quer dizer, os seus senhores, na hora de fechar um negócio, eles consultavam essa jovem, e aquilo que ela falasse, eles confiavam, fechavam o negócio e dava certo. Por quê? Porque havia um espírito maligno nela que permitia ela falar o que ia acontecer. Então aqueles senhores tinham muito lucro com o espírito de adivinhação, com o espírito maligno que estava sobre aquela moça. E ela sai porque no momento em que Paulo entrou ali em Filipos, aquele espírito maligno logo ficou incomodado. E com certeza a alma daquela jovem clamava e queria libertação. Se nós voltarmos para os evangelhos, nós vamos ver que em certa ocasião que Jesus chegou, quando Jesus foi libertar os espíritos malignos daquele jovem gadareno, os espíritos começaram a glorificar a Jesus. Ó Filho do Deus Altíssimo, o que temos nós contigo que vieste nos perturbar antes de tempo? Quer dizer, os espíritos sentiram que Jesus era o Filho de Deus e estava naquele lugar. Quando Paulo e Silas chegaram em Filipos, o espírito maligno da mesma maneira chegaram homens de Deus. E aquela mulher começou a gritar para todo mundo ouvir: olha, esses homens são homens santos, são homens de Deus, são homens que verdadeiramente anunciam a salvação. Mas era o espírito maligno que estava falando na boca daquela mulher, e aquilo incomodou a Paulo. Paulo talvez no primeiro momento não fez nada, Paulo ficou na dele. Mas foram passando os dias e aquela jovem continuava acompanhando eles e gritando: olha, eis aí os homens de Deus. Veja o que diz: e isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aqui a palavra vem nos ensinar que quando nós temos o Espírito Santo não nos deixa ficar confundidos. O Espírito Santo nos dá discernimento das coisas. Aquela mulher estava gritando para todo mundo ouvir: olha, esses homens, Paulo, Silas, são homens santos, são homens de Deus, são homens que anunciam a salvação. Mas era um espírito maligno que estava naquela jovem, fazendo com que ela falasse aquelas coisas, talvez com a intenção de até atrapalhar mais para frente a viagem missionária. Mas o Espírito Santo que estava sobre a vida de Paulo não deixou Paulo ficar confundido. Paulo ficou incomodado e o Espírito Santo o usou para ir até aquela jovem e para repreender aquele espírito maligno. Por isso que é importante, meus irmãos, nós estarmos conectados ao Espírito Santo de Deus. Nós cultivarmos o relacionamento com o Espírito do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo não nos deixa confundidos. Os irmãos sabem que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que faz parte do único Deus, e que o Espírito Santo, ele deseja ter um relacionamento conosco. Ele deseja, na mesma hora que nós levantarmos, nós convidarmos o Espírito Santo: venha fazer parte do meu dia. Espírito Santo, venha comigo no meu trabalho. Eu tenho lá no meu trabalho a minha sala, e todas as manhãs quando eu chego, eu abro a porta da minha sala, eu falo: Espírito Santo, entra comigo nesse ambiente.
Espírito Santo, me ajuda nas decisões que eu tenho que tomar neste dia. Então, nesta tarde, comece a convidar, comece a falar com o Espírito Santo. Entrou no seu carro, o Espírito Santo, vá comigo nesta caminhada, me ajuda no trânsito. Espírito Santo, me ajuda nas decisões que eu tenho que tomar. Espírito Santo, me dá discernimento nas situações, me ajuda a entender com clareza as coisas que estão acontecendo à minha volta, as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Espírito Santo, me ajuda a tomar decisões que possam glorificar e exaltar o nome de Jesus. Notem que Paulo e Silas, eles estavam indo para a oração. Eles estavam pregando a salvação. Eles estavam libertando os cativos. E olha o que aconteceu com eles. Saiu, na mesma hora saiu, e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, porque aquele espírito de adivinhação havia saído, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apressando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Quer dizer, eles pegaram, prenderam Paulo e Silas, levaram diante das autoridades daquele local e começaram a caluniar Paulo e Silas. Olha como que é o jogo de conveniência. Não importava aquela jovem, pouco importava se ela estava com um espírito maligno, pouco importava se a alma dela estava condenada a ir para o inferno. O importante para aqueles, talvez políticos, para aqueles homens importantes, é que aquela jovem dava lucros. Quando chegou um homem de Deus, que determinou a libertação, e aquela jovem foi liberta, agora eles já não iam mais ter lucros, ela já não servia mais, eles pouco estavam aí para a sua alma. Então eles pegaram, prenderam Paulo e Silas e começaram a caluniá-los. Ei, quer ser cheio do Espírito Santo? Quer dar frutos? Está preparado para receber pedradas? Nenhuma árvore que não dá fruto não recebe pedradas. Toda árvore que dá bom fruto, alguém vai jogar pedra nessa árvore. Se prepare então, podem chegar calúnias contra a sua vida. Muitos podem olhar e falar: mas agora está beato de igreja, agora está beata de igreja. Antes, no passado, fazia isso, fazia aquilo, aprontava, ia para o bailão, ia para a rave, ia para as baladas, bebia, fumava, tinha uma sexualidade devassa. Agora não sai da igreja, parece ser o santarrão. Ei, não esquenta a cabeça. O importante é você estar cheio do Espírito Santo de Deus. O importante foi que um dia você encontrou Jesus. Jesus te encontrou, Jesus te purificou, te limpou, te restaurou, escreveu o seu nome no livro da vida. Jesus entrou na sua casa, entrou no meio da sua família, mudou a sorte da sua geração. Jesus te deu uma perspectiva de vida. Calúnias vão vir, calúnias vão chegar, mas não importa. Importa que nós estamos conectados ao Espírito Santo e Ele não nos deixa ficar confundidos. Quantos recebem essa palavra? Glorifica, exalte e engrandeça o nome de Jesus. Se vai aplaudir, aplauda forte. Resultado, meus irmãos: caluniaram Paulo e Silas, prenderam Paulo e Silas, e o versículo que nós lemos, versículo 25, fala que perto da meia-noite. Isso é muito interessante, porque
a meia-noite nos fala de mudança de estação. Quando o relógio dá 0 horas, meia-noite, está terminando o dia anterior e ao mesmo tempo está iniciando um novo dia. É exatamente a mudança de estação. Meia-noite vem nos ensinar sobre romper, sobre decisões. Decisões que vão nos fazer romper e chegar mais longe, alcançar um próximo nível, ou decisões que vão nos manter travados e que nós não vamos chegar adiante. Aqui fala que perto da meia-noite, perto de eles chegarem a uma nova estação, de eles chegarem a um novo dia, qual foi a decisão deles? Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Em um olhar natural, meus irmãos, será que eles não tinham motivos o suficiente para reclamar? Afinal de contas, Paulo, que era um doutor, Paulo, que tinha sido no passado um fariseu estudado, ele mesmo fala que entre os judeus nenhum foi mais aplicado do que ele. Era fariseu, era de família nobre, tinha o título de cidadão romano, um cara letrado que agora largou todos os seus status, os seus diplomas, a sua fama, e agora partiu para fazer a obra do Senhor. De repente, esse homem estava fazendo a obra do Senhor, estava conduzindo as pessoas à oração, foi e libertou uma jovem, e o que ele recebeu? Ele recebeu calúnia, ele foi preso. O texto fala que levaram ele para o cárcere interior, ele e Silas, prenderam os seus pés. Veja aqui o que fala o versículo: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Quer dizer, eles ficaram presos ali, os seus pés no tronco, não podiam se mover nem dentro da própria cela. Olha a situação de ambos. Eles não tinham nem a liberdade de dentro da própria cela se mover. Eles tiveram que ficar presos no mesmo lugar, no tronco. A paga de quem estava fazendo a obra. Eles poderiam, num olhar natural, começar a blasfemar. Larguei tudo para servir ao Senhor. Estou aqui fazendo a obra de Deus e olha o que eu recebo. Olha, isso é vida. Tudo que eu já fiz, tudo que eu já conquistei, todos os meus diplomas, agora estou aqui só porque eu fiz o bem. Mas, queridos, é o momento da meia-noite. É a hora da decisão. É a hora de se alcançar um próximo nível. Ao invés deles murmurarem, ao invés deles ficarem reclamando, qual foi a decisão de Paulo e Silas? A decisão deles foi louvar ao Senhor. A decisão deles foi adorar ao nosso Deus. A decisão deles foi dar glórias a Jesus. Eles estavam presos, encarcerados, com os pés atados. Eles estavam caluniados. Eles estavam envergonhados. Eles foram expostos perante a cidade toda. Mas não importa o que o homem possa nos fazer. O homem não pode aprisionar a nossa mente. O homem não pode aprisionar o nosso coração. A última decisão, meus irmãos, sempre é nossa. É nós que decidimos se nós vamos reclamar, se nós vamos lamuriar, ou se nós vamos adorar, ou se nós vamos engrandecer, ou se nós vamos bendizer, ou se nós vamos exaltar. Mesmo na circunstância contrária, o Senhor te convida a me adora, me engrandeça, exalte o meu nome. Jesus Cristo, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até
até a consumação dos séculos. Jesus, Ele está conosco no dia bom, Jesus, Ele está conosco no dia normal, mas Jesus também está conosco no dia da adversidade, no dia do tempo forte, no dia da tempestade. Jesus está ao nosso lado. Eles começaram a louvar ao Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Queridos, eu fico imaginando os outros presos. É o horário de tentar pegar no sono, mesmo naquela situação difícil. Vou arrumar um cantinho, vou encostar a cabeça aqui na parede, vou tentar dormir. E de repente eles começaram a louvar. Vai lá saber qual canção, Gil, eles estavam adorando. Começaram a louvar. Eu imagino Paulo e Silas testemunhando as maravilhas do Senhor. Ei, Silas, nós adoramos ao Deus que abriu o mar vermelho. Ei, Paulo, nós adoramos ao nosso Deus que cuidou do seu povo no deserto. Ei, nós adoramos o Deus que derrubou as muralhas. Nós adoramos ao Deus de Davi, que com uma pedra derrubou o gigante, que conquistou a cidade de Jerusalém. Nós adoramos ao Deus que enviou o seu filho para nos salvar. Vamos cantar um hino. E começaram a adorar, começaram a louvar. De repente, eles ali cheios do Espírito Santo, começaram a orar, a bendizer ao Senhor, a dizer palavras de adoração ao nosso Deus. E aquilo chamou a atenção dos outros presos. Os outros presos começaram a escutar. Eu imagino que a esfera do ambiente se tornou outra, uma esfera de tristeza, de angústia, de morte, de cárcere. De repente a esfera do local se tornou outra. O ambiente ficou leve. Talvez o coração daqueles presos, que eram corações amargurados, começaram a se alegrar. Eles começaram a prestar atenção nas palavras, ouvir as maravilhas de Deus, começaram a cantar juntos. A esfera daquele cárcere, daquela prisão, se tornou uma esfera de adoração. Por quê? Porque podem fazer o que for contra nós, não podem aprisionar a nossa alma, não podem parar a alma de um adorador, não podem parar a alma de uma pessoa que verdadeiramente está conectada nos céus, na esfera do sobrenatural. Queridos, foi tão lindo, a esfera estava tão forte, que o versículo 26 fala: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Meus irmãos, a adoração foi tão forte naquele local, que a adoração subiu, passou do teto. Meus irmãos, a Bíblia fala que nas esferas espirituais há potestades, há demônios que tentam atrapalhar a nossa adoração de chegar a Deus. A esfera foi tão forte, a adoração foi sincera, que os demônios não puderam parar a adoração. A adoração de repente chegou aos céus, chegou ao trono de Deus, e Deus falou: opa, estão me adorando, tem algo diferente no ambiente. Deus do seu alto e sublime trono, Ele se levantou e foi olhar, e olhou lá naquele local, lá em Filipos, Paulo e Silas, encarcerado, preso pelos pés, louvando e adorando. Deus começou a olhar o coração dos presos ao redor, também cheio daquele louvor e adoração. E o Senhor falou: não, hoje eu vou mover o sobrenatural, hoje eu vou mostrar que eu sou Deus, hoje eu vou exaltar o meu servo. Ei, Espírito Santo, pode mover neste lugar, pode fazer um reboliço, pode mostrar que eu sou Deus na vida deles. E a Bíblia fala que veio um terremoto de Deus.
Ei, o terremoto de Deus está chegando na sua vida. O terremoto de Deus está chegando na sua casa. O terremoto de Deus está chegando na sua família. Continue, persevere, não desista não. Não pare não. Continue buscando ao Senhor. Continue louvando ao nosso Deus. Continue se consagrando a Ele. O terremoto de Deus alcança a sua vida em nome de Jesus. Quando o terremoto chegou, de repente veio tão grande terremoto, os alicerces se moveram, aleluia. O terremoto de Deus tem o poder de quebrar cadeias e grilhões, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Eu aprendo com isso, queridos, que quando nós se tornamos um verdadeiro adorador, não é somente nós que somos beneficiados, não é somente a nossa casa e a nossa família, mas Deus nos usa para alcançar muitos e muitas, porque aonde nós chegarmos, nós estamos levando o terremoto de Deus, nós estamos levando a unção do Espírito do Senhor, nós estamos levando as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação. Se prepare para ganhar vidas, não por uma pregação. Talvez você diga: eu não sei falar, eu não sei pregar. Um dos grandes pregadores da história disse: pregue o Evangelho a todo tempo, se preciso for, use palavras. Você vai ganhar vidas para Jesus é pela sua postura, você vai ganhar vidas para Jesus é pelo brilho do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Foram abertas as prisões ali de Paulo e de Silas, mas também foi aberta a prisão de todos. Todos foram beneficiados por Paulo e por Silas, que adoraram ao Senhor mesmo na adversidade. Todos foram alcançados. E continuando o capítulo 16, nós vemos que o carcereiro, a hora que ele despertou, né? Imagino que aquele carcereiro estava tranquilo, né? Não acontecia nada naquele local, todo mundo acorrentado, não há prisão ali de segurança máxima, estou tranquilo. Mas de repente aconteceu aquele movimento, todas as celas abertas, os presos indo embora, foram todos embora. Aquele carcereiro ficou desesperado. Como que eu vou prestar conta, né? Como que eu vou prestar conta? Paulo falou: ei, fica tranquilo, nós estamos aqui. E aí ele disse: como que eu posso fazer para alcançar essa salvação que vocês estão anunciando? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus. É só isso, meus irmãos. O Evangelho é muito simples. Por isso que tentam ficar acrescentando muitas coisas ao Evangelho, porque é simples demais. Crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. Obra completa. Os presos foram salvos, receberam a Jesus. O carcereiro que estava pensando em se matar já mudou de ideia e também recebeu Jesus. Por quê? Porque encontraram verdadeiros adoradores. Quantos nesta tarde fazem o compromisso não com o pastor Rafael, mas com o Senhor? Senhor, eu quero ser verdadeiro adorador. Eu faço um compromisso com o Senhor a partir de hoje. Eu não vou mais ficar reclamando das situações adversas, não. Eu vou te adorar. Eu vou continuar nos seus pés. Eu vou te engrandecer. Eu vou te glorificar com a minha maneira de viver. Eu quero ser um instrumento vivo para a salvação de vidas e de almas, para que o teu nome seja glorificado. Se coloquem de pé.
Nós vamos orar, meus irmãos. E nós temos que sair daqui convictos que, independente do tempo que nós estamos vivendo, que independente do governo que está no poder, independente dos valores que estão sendo invertidos, a palavra fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Nós temos que continuar com as nossas lâmpadas acesas. Nós temos que cultivar esse relacionamento tão íntimo e tão maravilhoso com o Espírito Santo. O sistema pode nos aprisionar. Decisões erradas do governo atrapalham o nosso dia a dia. Mas nada pode aprisionar a nossa alma. Nada pode aprisionar a nossa mente. Nós temos a decisão está nas nossas mãos, de romper ou não, de ser um verdadeiro adorador ou não, de reclamar e continuar preso, talvez sentenciado à morte, ou de adorar na circunstância contrária e ver o sobrenatural de Deus, o terremoto de Deus acontecer. Então comece a buscar ao Senhor. Mas não só nos cultos é importante sim. Comece a buscar na sua casa. Comece a buscar no seu trabalho. Comece a buscar, fala: Senhor, me ajuda a viver a Tua palavra, os Teus princípios. Os princípios que vão me conduzir a glorificar o Teu nome. Começa um relacionamento de amizade com o Espírito Santo. Ei, o Espírito está em você. Todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador, receberam o Espírito Santo, Ele está em você. É só cultivar o relacionamento. Ninguém tem maior interesse, o maior interesse não é nem nosso. Ninguém tem maior interesse em nos encher, em nos direcionar que o Espírito de Deus. O interesse dele é maior do que o nosso próprio interesse. Só que Ele está apenas esperando nós darmos a entrada. Espírito Santo, eu quero me relacionar. Eu quero viver esse terremoto na minha vida. Feche os teus olhos. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus nós ouvimos a Tua palavra. Meu Pai, a Tua palavra nos deu um exemplo, Deus, de Paulo e Silas que romperam, ó Pai, que tomaram a melhor decisão, Deus, mesmo em uma situação de calúnia, mesmo em uma situação adversa, mesmo açoitados, mesmo em uma posição incômoda, ó Pai, mesmo inseridos em um contexto de desgraças, meu Pai maravilhoso, eles tomaram uma decisão de Te louvar e de Te bendizer, Pai, de exaltar o Teu nome, meu Deus. E o Senhor se revelou a eles. Meu Pai, nós estamos aqui nesta tarde diante de pessoas que nesse feriado saíram de suas casas, porque elas querem, ó Pai, é a Tua presença, é a Tua essência, é a Tua glória, é o Teu poder, ó Pai. Nós precisamos e dependemos desse poder, dessa direção, desse relacionamento íntimo, ó Deus, para que nós possamos ter saúde espiritual, para que nós possamos enfrentar as adversidades do dia a dia e continuar Te bendizendo, continuar Te louvando, Te adorando, continuar, ó Deus, glorificando o Teu nome, Pai. Talvez no nosso meio, Deus, há pessoas que estão na mesma situação de Paulo e de Silas, não numa prisão física, Pai, mas numa prisão moral, numa prisão espiritual, numa prisão do sistema. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós invocamos agora o poder do Teu Espírito, o terremoto dos céus, o sobrenatural do Teu trono. Ó Senhor, a Tua igreja Te louvou, Te adorou e Te adora neste momento, Pai. Então volta os Teus olhos para este lugar, meu Deus, e envia
via dos céus, ó Pai, a unção do Teu Espírito, a unção que despedaça o jugo, a unção que abre o cárcere, a unção que manifesta o Teu poder, que glorifica o Teu nome, meu Pai. Abre a boca para adorar agora, meu irmão. Abre a boca para adorar agora em nome de Jesus. Abre a boca para adorar agora em nome de Jesus. Abre a boca para exaltar. O Espírito Santo desce neste lugar e enche agora a sua vida, enche agora o seu coração. Prisões estão sendo abertas agora. A libertação chegou. Se prepare para ser um instrumento dos céus, para salvar vidas, para fazer o sobrenatural de Deus acontecer, para brilhar a luz do Evangelho neste mundo. Comece a adorar e a bendizer, comece a glorificar o nome daquele que vive e reina. O terremoto dos céus invade o teu ser. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo, cheios e cheias do Espírito Santo. Receba, receba o terremoto de Deus, o terremoto de Deus, o terremoto de Deus. Ramanará, sorecandalama, serecai, urimanará, sorecandalá. Saúde dos céus, saúde do trono de Deus sobre o seu físico, sobre a sua alma. Portas estão sendo abertas. Ramá, seremanará, serecai. Adore a Ele agora. Se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus, que se abra os céus. Receba. O teu reino vem. Receba em nome de Jesus. Nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Quem não dormia à noite, se prepare para ter noites de sono maravilhosa. Ei, se prepare, visões de Deus vão chegar nas suas madrugadas. Ei, se prepare, ao chegar na sua casa nesta tarde, a espera lá já está diferente, viu? Pode voltar para casa sem medo. Você vai entrar na sua casa e a espera dentro do seu lar já está diferente. Está aguardando há muito tempo uma ligação, ainda essa semana o seu telefone vai tocar. Ei, Deus está movendo o sobrenatural para mostrar para você que Ele conhece a sua vida, que Ele conhece os seus caminhos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mesmo assim Ele fala que o seu nome está nas palmas da mão dEle, e que Ele operando na sua vida, ninguém impedirá. Ele é Deus e Ele te mostra que Ele é Deus nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Levanta a mão direita aos céus comigo. E com a sua maior força agora, com seu fôlego, grite: glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Dê a sua melhor salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Pastor Rafael, o Espírito Santo continue conduzindo a sua vida, que essas boas notícias cheguem sobre a sua casa. Continue acompanhando a sua história, continue dando visão para a sua vida e força para as suas pernas, para que você viva a excelência do plano de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Obrigado pela sua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Nós recebemos, né, meus irmãos? Nós guardamos nosso coração